Nesse vídeo, o Nate vai fazer o teste com essa garota e vai testar o interesse dela com sua Lamborghini. Ele aborda a mulher e fala que ela tá linda, de óculos. Ele então pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Depois dela falar o seu nome, ele pergunta de onde ela é. Ela fala que é da cidade mesmo. Nate então pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela responde que está com pressa e tem que ir embora. Ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que talvez ela tenha. Ele então pergunta se ela tem Instagram e pede para falar com ela só alguns minutos. Mas a mulher fala que ele não faz o tipo dela e sai andando sem dar nenhuma chance para ele. E quando parece que está tudo perdido, Nate caminha até a Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao ver a Lamborghini do Nate e vem perguntando se o carro é dele. O youtuber fala que esse é um dos seus carros. Ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini alguma vez, e ela fala que não. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela agora e se apresenta para ela. E inexplicavelmente, a mulher passa o seu número para ele. Nate então convida ela para entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. Ela topa e entra no Lamborghini dele, achando que vai se dar bem. Dentro do carro, ele pergunta se ela pode lhe mostrar um bom lugar para ele almoçar, porque ele não conhece bons lugares. A mulher fala que sim, mas que ela gostaria que ele levasse ela no shopping para ela fazer compras. Ele então pergunta se ela vai pagar as compras dela, porém ela responde que estava pensando que ele ia pagar para ela. Mas Nate fala que eles não têm nada um com o outro e não tem por que ele pagar para ela. Ela então fala que ele pode ser o namorado dela. Porém, nessa hora, ele fala que pensou melhor e que não vai mais querer sair com ela, porque ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ela só queria ficar com ele por causa do dinheiro. A mulher, de forma irônica, começa a rir e fala que nada é de graça. Ele então fala para ela descer do carro porque ela já está há muito tempo dentro do seu carro e que ele não sai com escavadora de ouro. A mulher desce do carro rindo e fala que ele é muito babaca, mas acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com o Naya, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e fala que ela tá linda demais e elogia ela, dizendo que ela é a mulher mais bonita que ele viu hoje. A garota agradece o elogio e fala que ele é muito gentil. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta para ela e fala que se chama Naya e é um prazer conhecê-la. O youtuber fala que gostou muito do cabelo dela e achou a vibe dela demais. Em seguida, ele pede para ela passar o seu telefone para eles se conhecerem melhor. Ele pergunta aonde ela vai e ela responde que está indo no cinema para ver o filme da Marvel. Naya então fala que gosta dos filmes da Marvel e que ele já viu quase todos. Na sequência, ele pergunta de onde ela é, e ela responde que ela está há poucos dias na cidade e que ela é de Houston. Ele então pergunta se ela está sozinha ou se ela tem namorado. Ela responde que ela não tem namorado. Naya fala que ele é novo também na cidade e que ele é de Ohio e que ele está tentando fazer novas amizades. Ele então pergunta se ela tem tempo para eles conversarem dentro da sua Lamborghini, e ela fala que tem uns 15 minutos. Ela entra no carro com ele e fica surpresa em saber que a Lamborghini é dele, e minha impressão é que ela não está sendo interesseira, e vamos ver até onde isso vai chegar.
Dentro do carro, ele pergunta quanto tempo ela está solteira, e ela responde que já faz bastante tempo e que ela está bem sozinha. Nai então pergunta qual a chance que ele tem de ser o namorado dela. A garota responde que ele teria que ser um cara espetacular. Ele então fala para eles saírem para se conhecerem melhor e irem com calma porque ele tem tempo. Em seguida, ele desce do carro e chama ela porque ele precisa dizer algo para ela. Na sequência, ele fala que estava tentando saber se ela ia ser uma escavadora de ouro, mas que ela foi muito humilde, tratou ele muito bem e passou no teste. Ele mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o seu canal no YouTube, e a garota fica muito impressionada. Então ele agradece ela por ter sido legal com ele e fala que ela foi sensacional, mas que tudo era um teste porque ele já é comprometido. E termina o vídeo dando um abraço nele e ele entra na sua máquina e vai embora. O vídeo começa com o London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar. Mas pela cara dela dá pra ver que ela não tá muito afim de falar com ele. Em seguida ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que sim e diz que ele é muito brabo. London então fala que ele também é brabo e pergunta qual o nome dela. E com a maior mal vontade, ela fala que se chama Ashley. Porém, ela sai andando e deixa London falando sozinho. Então, ele se despede e fala que onde ela estivesse indo, ele poderia levá-la no seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Olha na cara que a mulher faz quando vê que ele está de nave. Então ela pede para ele esperar e pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e que o carro é dele. Ela então fala que ele pode dar uma carona para ela. Porém London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Entretanto, a garota fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo de nada. London então pergunta o que ele não precisa ficar sabendo. E ela fala a respeito deles estarem conversando. London a questiona, dizendo que ela estava mandando ele ir embora e não queria falar com ele. Então ela fala que teve um longo dia e pede desculpas para ele. London pergunta a ela onde ela estava indo. E ela fala que estava indo numa loja ali na esquina. Em seguida, ele fala que estava indo num restaurante almoçar e fala que eles podem almoçar juntos. A garota topa e aceita o convite de London e eles entram no Corvette. London então dá a volta e fala que ela é uma garimpeira e que ele vai colocar ela para correr do carro. Dentro do carro, London fala que se ela não está tendo um bom dia, ela não deveria tratar mal as pessoas. E ela concorda com ele e fala que ele tem razão. Em seguida, London pergunta se o namorado dela não iria achar ruim dela estar dentro de um carro com outro homem. Ela responde que não, porque ele não vai ficar sabendo. Então London pergunta se ele gostar dela e começarem a sair juntos, o que ela espera dele. Ela fala que ela é uma dama e quer viajar o mundo, fazer compras, ir ao salão de beleza e ser bancada por ele, já que ele tem muito dinheiro. Nessa hora, London abre o jogo e fala que ela é uma mulher linda e atraente, porém só tem um problema, que ela não é uma dama e sim uma gold digger, porque ela falou que tinha namorado e nem queria falar com ele, mas foi só ver o seu carro que ela esqueceu do seu namorado e queria sair com ele e gastar o seu dinheiro.
London fala que ela é uma interesseira e mostra a microcâmera para ela que está gravando e fala para ela dar o fora do seu carro porque ele não sai com interesseira. E a Gold Digger acaba se dando muito mal. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari branca. Ele aborda a loira e pergunta como ela está e qual o seu nome. E ela fala que se chama Bianca. Nate então fala que é um prazer conhecê-la e que ele se chama Nate. E pergunta para onde ela vai. Ela responde que está indo encontrar com alguns amigos. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não, porque ele não faz o tipo dela e fala que o tipo dela é um cara rico. Então, Nate se despede e vai em direção à sua Ferrari. E na hora que a garota vê a máquina do youtuber, a mágica acontece e ela volta imediatamente para falar com ele. E vem dizendo que o carro dele é muito bom. Ela então pergunta se o carro é dele. O youtuber responde que sim e pergunta se ela gosta e fala que está combinando com a roupa dela. A garota fala que a Ferrari dele é muito linda. Então ela pergunta se ele não pode levar ela para dar uma volta para eles se conhecerem melhor. O youtuber fala que pode sim, mas pergunta se ela não vai mais encontrar seus amigos. Ela responde que não, que agora ela quer sair com ele. Dessa vez, Nate pergunta se pode pegar o número dela e ela fala que sim. Ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Nate então pergunta se ela tem mesmo um namorado e ela responde que não. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Ela entra no carro achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. E dentro do carro, resumindo, o YouTube pergunta por que ela estava sendo tão distante com ele na hora que ele foi falar com ela. Ela responde que ela ficou nervosa e sempre os caras mexem com ela. Então, depois que ela viu o seu carro, ela ficou impressionada e viu que ele é um homem de verdade. Nate então pergunta se ela não ficou nervosa quando viu o seu carro. Ela fala que não, que ela gostou muito do carro dele. Nessa hora, o youtuber fala que pensou melhor e acha melhor ele não sair com ela. A garota pergunta por quê. Ele responde que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não queria nada com ele e agora só quer sair com ele por causa do carro. Ela tenta negar e fala que não é garimpeira, mas o Nate fala que é sim e manda ela descer do carro. Ela desce do carro, fala que ele é um idiota e que o carro dele é alugado, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma bela jovem, Joel aborda e fala que ela não precisa ter medo. Quando ela chega perto, ele fala que ela é linda demais e pergunta se ela não teria $20 para ele poder almoçar e cortar o seu cabelo. Então ela tira $50 e entrega a Joel. Ele agradece dizendo que aprecia muito a generosidade dela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. A garota fala que sim, que ela está namorando. Então, Joel fala que só queria conversar um pouco porque as pessoas sempre o ignoram e acha que ele estragou sua vida porque ele quis e virou um sem-teto. Então ela fala que tem alguns minutos para conversar com ele. Joel pergunta a ela quanto tempo ela está namorando e ela fala que já faz mais de 1 ano. Então ela pergunta por que ele está nessa situação.
A seguir, Joel explica para ela que ele tinha muito dinheiro e era muito rico, e que ele é viciado em apostas e que perdeu todo o seu dinheiro em um cassino, e que sua mulher até chegou a se separar por causa do vício. Ele fala que a única coisa que restou para ele foi seu carro, e desde então ele dorme no seu carro e gosta de pegar um ar fresco aqui nesse lugar. Depois de alguns minutos de conversa, Joel devolve para ela os $50. Ele fala que na verdade ele não é um sem-teto e que ele é um youtuber muito grande e famoso, e que faz vídeos para pegar garimpeiras de ouro, mulheres interesseiras, e que ela passou no teste e que ela não foi interesseira. A garota fica surpresa com o que ele revela, então Joel chama ela para conhecer a sua Lamborghini. e ver sua real condição financeira. Joel a convida para entrar na Lamborghini e mostra para ela a câmera que está gravando e a garota fica muito surpresa. Então, dentro do carro, Joel explica para ela que se ela não tivesse o ajudado, ele iria se levantar e ir em direção à sua Lamborghini. E se ela mudasse de ideia e mostrasse interesse e visse falar com ele, que ela seria uma interesseira. Mas ela já o tratou bem desde o começo e foi muito generosa com ele. Joel fala que ela é uma mulher genuína e chama ela para ir na frente do carro. Então Joel, olhando para a câmera, fala que ela deu $50 e foi muito gentil com ele e passou no teste. Ele pede para ela falar seu Instagram para seus seguidores seguir ela na rede social. E termina o vídeo falando que ela é um exemplo de mulher a ser seguido e que o dinheiro não é tudo na vida. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos pro próximo vídeo. Quero convidar vocês a participar do nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link do Telegram no primeiro comentário fixado. O vídeo começa com Naya limpando o carro de uma garota que havia entrado em uma loja. Então ele fica esperando ela sair para fazer o teste da interesseira. Assim que a garota vê de longe limpando seu carro, ela fala que não precisava disso e que ela não pediu. Então ele se apresenta para ela e fala que viu que estava muito empoeirado e precisava de uma limpeza. Então ela fala para ele terminar o que ele está fazendo. Em seguida, ele pergunta se ela tem um namorado, e ela responde que não. Ele pergunta o porquê, e ela responde que não está querendo namorar agora e quer ficar sozinha. Em seguida, ele fala que ele é um cavaleiro e começa a abastecer o carro para ela. Então ele fala que não acredita que ela está solteira. Ele fala que ela é linda demais e pede para ela passar o seu Instagram para ele. Mas ela fala que não passa rede social para quem ela não conhece. Então ele pede para ela passar o seu telefone, mas ela fala que é melhor não e que ela tem que ir embora. Então ele termina de abastecer o seu carro e se despede dela e a deseja uma boa noite e vai em direção ao seu Corvette. Ela fica impressionada com o carro e pergunta se é dele. Ele fala que tem as chaves e que esse é um dos seus vários carros de luxo. Ele fala que ele tem uma Lamborghini e também tem uma McLaren em casa. Ela então pergunta o que ele vai fazer hoje à noite. Ele fala que só está relaxando agora e daqui a pouco está indo embora. Ele pergunta o que ela vai fazer agora. Ela responde que vai para a festa com suas amigas e convida ele para vir com ela. Ele fala que é bem melhor ela vir com ele para sua cobertura, que lá tem muita bebida e que ela vai poder conhecer seus outros carros. Ela então aceita o seu convite. O YouTube então fala que vai tirar algumas fotos dela para ela guardar de recordação e começa a tirar as fotos em frente ao Corvette.
Em seguida, ele fala para ela entrar no carro para eles conversarem mais à vontade lá dentro. Ela demonstra muito interesse pelo YouTube agora e não pensa duas vezes para entrar no carro. Dentro do carro, indo para a parte que mais interessa, ele fala que limpou o vidro do carro para ela, abasteceu seu carro e foi muito generoso com ela, e que ela não passou nem seu Instagram para ele e não deu bola nenhuma. Mas depois que viu seu carro, mudou de ideia e agora até quer sair com ele e ir para sua casa. Ele fala para ela descer do carro porque ela é muito interesseira e que ele não sai com interesseira. Ela tenta dialogar, dizendo que não precisa ser assim e que ela queria ir para a casa dele. Porém, ele insiste e manda ela descer do carro e fala para ela ir para a sua festa e a deseja uma boa noite. Iniciamos o vídeo com John na caça a mais uma interesseira. Ele está sentado na calçada de uma lanchonete quando aparece essa bela mulher. Ele fala que a loja está fechada e que ele está esperando abrir. Então, ele pergunta se ela gosta de comida mexicana e se ela está com fome. E ela responde que sim. Ele fala que está prestes a ir para outro lugar e fazer sua refeição e a convida para ir com ele. Mas ela diz que não e fala que tem um compromisso. John pede seu número de telefone e fala que eles podem marcar depois para comerem algo juntos. Ela fala que não e que não está interessada. Então John fala que está tudo bem e não insiste e vai em direção à sua super máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela viu o seu Corvette, ela muda de ideia e volta e se apresenta para ele. E ela fala que se chama Natalie. Então John fala que ela é muito linda e atraente. Ela agradece e pergunta se pode ver o carro por dentro. Ele fala que sim, e que ela pode até muito mais do que isso. Ela entra no carro e fala que é muito luxuoso. John fala que sim. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não. Ele fala que ele tinha uma namorada, mas que eles não deram muito certo e que ela era muito interesseira e não era a pessoa certa para ele, mas que ela parece ser uma pessoa ideal que ele está procurando. Ele fala que ele é simples e humilde, mesmo sendo milionário, e que às vezes as pessoas se aproveitam disso. Ele pergunta se ela gostaria de ir comer algo com ele, e ela fala que sim e não perde tempo e entra no carro. Lá dentro do Corvette, o YouTube fala que vai tirar a prova para saber se ela realmente é uma Gold Digger. Ele pergunta o que ela gosta de comer. E ela responde que gosta de salmão e frutos do mar. John fala que não gosta disso e que ele precisa ser bem sincero com ela. Ele fala que o carro não é dele e que ele é um fotógrafo e o carro está alugado por 4 horas e o tempo já está acabando. A mulher não gosta muito do que ele diz e fala para ele a deixar lá na frente da loja. O YouTube pergunta o que mudou. E ela fala que não pode fazer isso e se passar por algo que ele não é. E que ela quer ir embora e não quer mais sair com ele. Mas ele fala para ela que além dela ser uma escavadora de ouro, ela é muito cínica, pois agiu com interesse desde o início e que não quis passar o seu número, mas que quando ela viu o seu carro, voltou por interesse. Ele estaciona o carro e fala para ela descer e fala para ela voltar andando aonde ela estava. E que tudo foi um teste e que ela não passou, mas que o carro realmente é dele e ele tem muito dinheiro. A mulher não gosta muito e desce revoltada com o YouTube. O vídeo começa com o YouTube Nate dizendo a essa garota que ele gostou da roupa dela e pergunta qual o seu nome e fala que se chama Nate. Mas ela fala que tem que ir embora e ele pede para falar com ela apenas 2 minutos.
Como já é esperado, ela o ignora e então Nate vai em direção ao seu carro de luxo. Na hora que a garota vê que o Nate tem um carro de luxo, ela não pensa duas vezes e vai até ele perguntando se o carro é dele. O YouTube vai até ela e se apresenta e pega na mão dela. Então ele passa para ela o telefone e pede para ela anotar o seu número. Nate fala que tem as chaves, então isso significa que o carro é dele. Além disso, ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim. Ele diz a ela que ela vai gostar mais ainda quando estiver dentro do carro. O YouTube pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim, mas que isso não é um problema para ela. Então Nate fala que está procurando um restaurante e pergunta se ela está com fome. Ela responde que estava indo trabalhar, mas que pensou melhor e agora pode ir com ele. A seguir, ele abre a porta do carro para ela entrar e nem parece mais que ela tem um namorado e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, Nate pergunta a ela por que o namorado dela deixa ela andar assim a pé nas ruas nesse frio. Nate fala para ela que se ele fosse seu namorado, que ele não iria deixar ela andar a pé e que ele compraria um carro para ela. Além disso, ele fala que tem 5 carros na sua garagem e deixa ela ainda mais impressionada. Então ela pergunta qual os outros carros que ele tem e o YouTuber fala que tem um Bentley, uma Lamborghini, uma McLaren e uma Ferrari. Então Nate fala que ela estaria bem melhor com um homem igual a ele. Ela dá uma risada e acaba concordando com ele. A seguir, Nate fala que depois que eles almoçarem, eles podem ir para a casa dele curtir um pouco. Ela concorda com ele e fala que seria bom. Ele pergunta sobre o namorado dela e ela responde que ele nem precisa ficar sabendo. Nesse momento da conversa, ele fala que no início ela estava com pressa e nem queria falar com ele. E inventou um namorado e agora está dentro do seu carro prestes a almoçar e ir para a casa dele. Ele pergunta a ela se ele não tivesse o carro, se ela estaria saindo com ele. E ela responde que provavelmente não. Então o YouTuber pergunta por que ela é assim. Ela responde e fala que não sabe dizer. Então Nate fala que sabe e diz a ela porque ela é uma interesseira. E fala que é por isso que ela veio atrás dele e entrou em seu carro. Ela fala que vai descer do carro e Nate fala para ela voltar ao seu trabalho e aproveitar o frio. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com essa morena com seu Corvette. Ele pergunta como ela vai e tenta se apresentar para ela. Ela fala que está bem, mas ela não aperta a mão dele. Ele então pergunta se ela não pode pegar na mão dele, e ela responde que acha melhor não. London então fala que ele não está dando em cima dela, que somente a cumprimentou e não tem motivos para ela tratar ele assim. Ele pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito e fala que não quer ficar no caminho dela e que só queria conhecê-la porque achou ela muito bonita. Ela fala que está indo fazer compras e está ocupada agora e não pode falar com ele. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, mas ela já fala de cara que não. Ele então a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. E não demora muito para a mulher mudar de ideia e vir atrás dele. Então ela pergunta se o carro é mesmo dele. London responde que sim e pergunta por quê. Ela fala que gostou do carro e pergunta o que ele queria falar com ela. London fala que está procurando um bom restaurante e queria pedir uma informação. Porém, ela foi muito rude com ele e já deixou claro que ele está incomodando.
Ela pede desculpas e pergunta se ele não quer uma companhia para ir no restaurante, porque ela não o conhecia e ficou com medo, mas agora ela já viu que ele é legal. London então pergunta para ela se agora ele pode pegar o número dela. Ela responde que sim e passa o contato para ele. E dessa vez, London pega o número dela sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. Dentro do carro, ela fica falando que ele deveria levar ela no shopping para fazer compras. Mas London questiona e diz que não vai fazer isso ainda porque eles estão se conhecendo. Ela até chega a falar que o melhor jeito de se conhecer seria levar ela no shopping para ela fazer compras. London então fica cansado de escutar isso e pede para ela dar o fora do carro dele porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. E ele não quer mais nada com ela e pede para ela dar licença. Ele mostra a câmera para ela que está gravando para o seu canal no YouTube. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo London. Começamos o vídeo com Naya abordando essa loira. Ele fala que ela tá muito linda e pergunta o nome dela. Ele fala que ela parece ser uma modelo. A garota fala que realmente ela é uma modelo. Ele pede para ver algumas fotos dela como modelo. Ela mostra para ele em seu telefone. Na sequência, ele fala que se chama Naya e se apresenta para ela. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira. Ela responde que já faz mais de 2 anos. Ele pergunta também de onde ela é e ela fala que ela é de Louisiana. Nair fala que ele chegou na cidade faz pouco tempo e está tentando encontrar bons lugares para frequentar e gostaria de um restaurante e pergunta se ela pode lhe mostrar. Ela responde que sim, que pode ajudar ele agora. Porém, ele convida ela para vir almoçar com ele e ela topa e aceita o convite. Ele pede para ela escolher o melhor restaurante. Em seguida, ele chama ela para eles conversarem dentro do carro. Ela vai com ele até a sua Lamborghini e fica muito surpresa quando vê o carro que ele tem. Ela então elogia o carro, dizendo que o carro dele é muito bonito. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gosta de comer. E ela responde que gosta de frutos do mar e que tem um bom restaurante aqui que se chama Lotus e tem uma ótima comida e frutos do mar. O youtuber então fala que eles podem ir para lá agora. Ele fala que achou ela muito legal e gostou muito dela, mas precisa dizer a verdade para ela. Em seguida, ele fala que ele é um grande youtuber e que ele estava testando para saber se ela ia ser uma escavadora de ouro. A mulher fica muito surpresa. Ele fala que está gravando um vídeo e que ela passou no teste e que ela foi muito legal e genuína. Ele fala que gostaria de conhecê-la melhor e que eles podem ir no restaurante que ela havia dito. Então, minutos depois, ele arranca a Lamborghini e eles seguem para o restaurante juntos conforme combinaram. O vídeo começa com Naya limpando o carro de uma garota que havia entrado em uma loja. Então, ele fica esperando ela sair para fazer o teste da interesseira. Assim que a garota vê de longe limpando seu carro, ela fala que não precisava disso e que ela não pediu. Então ele se apresenta para ela e fala que viu que estava muito empoeirado e precisava de uma limpeza. Então ela fala para ele terminar o que ele está fazendo. Em seguida, ele pergunta se ela tem um namorado e ela responde que não. Ele pergunta o porquê e ela responde que não está querendo namorar agora e quer ficar sozinha.
Em seguida, ele fala que ele é um cavaleiro e começa a abastecer o carro para ela. Então ele fala que não acredita que ela está solteira. Ele fala que ela é linda demais e pede para ela passar o seu Instagram para ele. Mas ela fala que não passa rede social para quem ela não conhece. Então ele pede para ela passar o seu telefone, mas ela fala que é melhor não e que ela tem que ir embora. Então ele termina de abastecer o seu carro e se despede dela e a deseja uma boa noite e vai em direção ao seu Corvette. Ela fica impressionada com o carro e pergunta se é dele. Ele fala que tem as chaves e que esse é um dos seus vários carros de luxo. Ele fala que ele tem uma Lamborghini e também tem uma McLaren em casa. Ela então pergunta o que ele vai fazer hoje à noite. Ele fala que só está relaxando agora e daqui a pouco está indo embora. Ele pergunta o que ela vai fazer agora. Ela responde que vai para a festa com suas amigas e convida ele para vir com ela. Ele fala que é bem melhor ela vir com ele para sua cobertura, que lá tem muita bebida e que ela vai poder conhecer seus outros carros. Ela então aceita o seu convite. O YouTube então fala que vai tirar algumas fotos dela para ela guardar de recordação e começa a tirar as fotos em frente ao Corvette. Em seguida, ele fala para ela entrar no carro para eles conversarem mais à vontade lá dentro. Ela demonstra muito interesse pelo YouTube agora e não pensa duas vezes para entrar no carro. Dentro do carro, indo para a parte que mais interessa, ele fala que limpou o vidro do carro para ela, abasteceu o seu carro e foi muito generoso com ela. E que ela não passou nem seu Instagram para ele e não deu bola nenhuma. Mas depois que viu seu carro, mudou de ideia e agora até quer sair com ele e ir para sua casa. Ele fala para ela descer do carro porque ela é muito interesseira e que ele não sai com interesseira. Ela tenta dialogar, dizendo que não precisa ser assim e que ela queria ir para a casa dele. Porém, ele insiste e manda ela descer do carro e fala para ela ir para a sua festa e a deseja uma boa noite. O vídeo começa com o Nate que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Depois dela dizer que está bem, ele pergunta aonde ela está indo. Ela responde que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que está num relacionamento há mais de 5 anos. Então, ele pergunta se ela não pode passar o seu Instagram, mas ela fala que é melhor não e tenta ir embora. Ele até tenta convencê-la, mas sem nenhum sucesso. Sendo assim, o YouTuber caminha até a sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do Nate, ela não resiste e vem atrás dele puxando conversa e pergunta o que ele vai fazer agora. O Nate responde que está indo procurar um lugar para comer. Ela então fala que também está procurando um restaurante e fala que eles podem ir almoçar juntos. Em seguida, o YouTube desce da Lamborghini e ela pergunta o nome dele e pega na mão dele, mostrando muito interesse. Então, o Nate pergunta se ela é da cidade. Ela responde que sim, que mora aqui há bastante tempo. Sendo assim, ele fala que então ela deve saber os melhores lugares para eles irem almoçar.
Na sequência, ele fala para eles não perderem mais tempo e chama ela para entrar no seu carro. E como a mágica já tá feita, ela não perde tempo e entra no carro, mesmo tendo um namorado, e ela ainda tinha dito que estava noiva. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o YouTube fala que vai levá-la para fazer compras e comprar o que ela quiser, mas tem uma condição, que ela teria que terminar com seu namorado e ser a namorada dele. A garota não pensa duas vezes e fala que o namoro dela já não está indo bem. Então ela topa sair com ele e ir para o shopping para fazer compras. E tudo estava indo bem, até que o Nate fala que não vai mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele então pede para ela descer do carro. Ela fala que tudo bem e que vai descer do carro e que é ele que vai sair perdendo porque ela é linda demais para ele. Porém, no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo Nate. Interesseira da Lamborghini. O vídeo começa com Nair abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e tenta se apresentar, mas a garota sai andando e nem o responde, na maior falta de educação. Ele pergunta o nome dela e pede para ela esperar, mas a garota não para e deixa ele falando sozinho. Então, vendo que ele não vai conseguir falar com ela, ele caminha até a sua Lamborghini e destrava o alarme da máquina. E é aí que a mágica acontece. Olha a cara que a mulher faz quando vê que o YouTuber está de Lamborghini. Então, depois dela chamar ele para descer do carro, ela fala que o carro dele é muito bom e diz a ele que não sabia que ele tinha uma Lamborghini. Nair fala que esse é apenas um dos seus brinquedinhos e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta o nome dela e se apresenta para ela e pede para ela dar uma voltinha. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Então, ele pede para ela passar o seu telefone para ele. E depois da mágica feita, ela passa o telefone para ele sem pensar duas vezes. A seguir, ele pergunta por que ela estava com tanta pressa e não podia falar com ele. Ela fala que estava numa ligação e não podia parar porque era importante. Além disso, ela fala que estava voltando da casa de uma amiga. O YouTuber pergunta onde ela vai agora e ela responde que está indo comprar comida. Ele pergunta com o que ela trabalha e ela responde que é treinadora fitness. Em seguida, ele elogia a garota e fala que ela tem um bonito corpo e ele gostaria que ela fosse sua treinadora. A mulher fala que seria ótimo, então ele convida ela para ir almoçar junto com ele e, é claro, ela aceita o convite e entra na Lamborghini. Dentro do carro, Nair pergunta se ela tem namorado e ela fala que não, que terminou seu namoro recentemente. O YouTuber pergunta por quê e ela fala que ele era muito infantil e não tinha a mesma mentalidade que ela. O YouTuber fala que foi a melhor coisa que ela fez, então. Em seguida, ele fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e fala que ela deveria ir lá para poder conhecer. Ela topa e aceita o convite de Nair. Então, o YouTube fala que ele vai comprar tudo o que ela precisar e gostaria que ela fosse sua namorada. Ela fala para eles irem devagar e se conhecer aos poucos. Nair concorda com ela e fala que ela tem razão e que ele gostou dela e quer conhecê-la melhor. Ele fala que ela vai gostar da sua cobertura e que lá está os seus outros carros de luxo, sua McLaren e também sua Ferrari, e deixa a garota ainda mais interessada. Então, ele leva a garota para casa e dessa vez resolveu não mandar a mulher descer do carro. Interesseira da BMW. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem. Ele pede licença e pergunta se ela é de Houston e ela responde que sim.
Então ele fala que achou ela linda demais e pergunta se ela tem um namorado. Então ele pergunta se pode ser o namorado dela. Ela fala que não o conhece e que pergunta mais idiota é essa, e fala que tem namorado. Então ele fala que achou ela linda e só queria conhecê-la. Porém, a garota fala que ele não faz o tipo dela, que não está interessada. Então Kilo pergunta se ele é feio ou algo do tipo, e a garota fala que sim. Então Kilo fala que doeu muito escutar isso dela e pergunta se não pode pegar pelo menos o Instagram dela. Ela fala que não, que acha melhor não. Então o YouTube se despede e vai em direção à BMW, e é nessa hora que a mágica acontece. A garota percebe que fez burrada e vai atrás dele e pede para tirar algumas fotos com a BMW. E depois de tirar para ela as fotos, o YouTube pergunta se ela tem Instagram. Sendo assim, ela passa para ele o Instagram e fala que vai passar também o seu telefone. O YouTube pergunta o que fez ela mudar de ideia tão rápido. E ela fala que gostou do carro e que ele é gente boa e que eles podem se conhecer melhor. Tá bom, sei como é que é, viu? Em seguida, Kilo pergunta se o namorado dela sabe que ela está aqui. E ela fala que não, porque ele é caminhoneiro e está viajando. O YouTuber fala que não quer arrumar problemas para ela. A garota diz que o namorado dela trai ela direto e que ela quer dar o troco nele. O YouTuber fala que vai almoçar agora e convida ela para almoçar com ele. E ela fala que vai, mas que tem uma condição. Ela diz a ele que quer sair para fazer compras depois que eles almoçarem e depois ir para casa dele. O YouTuber concorda com ela. Em seguida, ele pede para ela dar um 360 e fala que ela está muito linda e que ele está impressionado com a beleza dela. E fala que vai adorar dar uma volta com ela e almoçar. Então ele chama ela para entrar na BMW. A garota entra no carro achando que vai se dar bem, mas mal sabe que ele vai esculachar ela e mandar ela descer do carro daqui a pouco. Lá dentro do carro, o YouTube fala pra ela que está chateado porque ela disse que ele era feio e que não fazia o seu tipo. A garota pede desculpas e fala que não deveria ter dito isso a ele, que falou sem pensar, e que achou ele muito fofo e que ele faz o tipo dela sim. E ela disse aquilo porque não o conhecia. Então ele fala que vai desculpá-la e que agora ele já está se sentindo melhor. Porém, nessa hora, o YouTube fala que ele pensou melhor e que não quer sair com ela, porque há minutos atrás ela o rejeitou e disse que ele não fazia seu tipo, e agora quer ficar com ele só por causa do carro. Ele chama ela de interesseira e manda ela descer do carro, e fala que não sai com garimpeira de ouro, e que ela passou dos limites com ele. Em seguida, a garota tenta convencê-lo a dar uma chance para ele e fala que ela poderia ser muito generosa com ele. Porém, o YouTube fala que ela perdeu a chance dela quando o rejeitou e fala que não sai com interesseira. Então a garota vai embora e acaba se dando mal. Interesseira da Lamborghini. O vídeo começa com uma loira impressionada com a Lamborghini que estava ali perto dela. Então, Cleaver chega nela e pergunta se ela gostou do carro. Ela fala que sim e pergunta se o carro é dele. Então, ele confirma que sim. Ela pergunta quanto tempo ele tem esse carro. O YouTuber fala que já faz 2 anos. Ela pergunta qual foi a ocasião que ele comprou o carro. E ele fala que foi logo após ele assinar um contrato com a sua gravadora. Então, o YouTube pergunta com o que ela trabalha, e ela fala que ela faz serviços de mídia social e também é uma modelo. Em seguida, ele fala que ela poderia estar nos próximos vídeos de música do seu novo CD, e fala que ela é muito linda. Ela fala que seria muito bom e agradece o elogio. Em seguida, ele fala que poderia dar uma carona para ela agora e levá-la na festa que ela vai mais tarde. A garota aceita o convite e vai com ele até o carro. Porém, ele vai até o carro de trás, que não é nada luxuoso. E a garota então pergunta se o carro dele não é a Lamborghini. Cleaver fala que o carro dele é o carro de trás.
Ela fala que ele não precisava ter mentido pra ela. Cleaver fala que a maioria das mulheres iam interessar por ele só por causa do carro. Ela fala que não é assim e que pra ela não faz diferença o carro e que seu irmão tem um Toyota e ela curte muito. Então ele pergunta se ela não está brava e ela fala que não tem motivos pra isso. Então ele pergunta se ainda pode dar uma carona pra ela e a garota fala que é claro que sim. Então, nessa hora, o YouTube fala que tem que dizer algo pra ela. Ele explica que a Lamborghini realmente é dele e que ele é um youtuber e está gravando um vídeo para o seu canal para pegar a garimpeira de ouro. E fala que ela passou no teste e não foi interesseira. Ele também mostra pra ela a câmera que está gravando e ela dá um oi para a câmera. A garota fica surpresa e fala que já viu esses vídeos no YouTube e que não achou o que ia acontecer com ela dela participar de um vídeo desse. O YouTube pergunta se ela não vai ficar chateada dele ir embora. Ela fala que não, que está tudo bem. Então, ele fala que seria legal poder dar uma carona para ela em sua Lamborghini. E depois dela aceitar, ele fala que pode passar o seu número para ela. E em seguida, Cleaver se apresenta e fala seu nome para ela salvar o seu contato. Em seguida, ela se despede e fala que eles se veem mais tarde. O YouTube entra na sua gloriosa Lamborghini e acelera a máquina. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. Interesseira da Lamborghini. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nia Price abordando essa bela jovem. Ele que inicia uma conversa com ela, dizendo que ela é linda demais e tem o sorriso mais lindo que ele já viu. A garota, muito simpática, agradece o elogio e fala que ele está exagerando. Em seguida, ele fala seu nome e se apresenta para ela. Ela diz que se chama Natalie e ele começa um papo descontraído com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela estava fazendo e a garota responde que estava fazendo algumas compras. Além disso, ela fala que agora está indo comprar comida. O youtuber pergunta se ela vai sozinha e se ela tem um namorado. Ela responde que não tem namorado. O YouTube pergunta se ele não pode ir com ela porque ele também está procurando comida. Então, ela fala que eles podem ir comer juntos e na sequência ele pergunta se ela pode passar o número para ele. A garota fala que sim e passa o telefone para ele anotar o seu contato. Em seguida, ele pergunta com que ela trabalha e ela fala que trabalha com maquiagem. O YouTube a elogia dizendo que a maquiagem dela está bonita e que ela leva jeito para isso. Além disso, ele pergunta quanto tempo ela demorou para ficar boa na maquiagem e ela fala que 1 ano para aprender as manhas. Nessa hora, ele fala que está com fome e é melhor eles irem almoçar para não ficar muito tarde. Ele pergunta se ela tem um carro e ela fala que está logo ali. O YouTube também fala que tem um carro e eles podem ir no seu carro e ele é um bom motorista. A garota concorda com o que ele disse e eles vão na direção da Lamborghini dele. A garota entra no carro e fica muito impressionada com sua máquina. Dentro do carro, ele pergunta se ela não tem mesmo namorado e fala que ela é muito bonita para estar solteira. A garota fala que não e explica que ultimamente está preferindo ficar sozinha. O youtuber pergunta se ele gostar dela, se ele não teria uma chance com ela. A garota fala que talvez sim. Então ele pergunta se ele não faz do tipo dela. Ela responde que não tem nada a ver com a aparência e sim a pessoa ser legal e fiel. Em seguida, ele fala que tem que dizer a verdade
Ele explica que ele é um youtuber e faz experimento social para testar garimpeiras de ouro, para saber se a mulher vai ser interesseira. Ele fala que ela é uma pessoa legal e que não é interesseira, e fala que eles podem ser amigos e irem almoçar juntos. A garota leva tudo na brincadeira e fala que nem imaginou que era um teste. O YouTube explica que a maioria das mulheres sempre são interesseiras e sempre querem sair com ele por causa da Lamborghini e do seu dinheiro, e sempre acabam se dando mal. Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta qual o nome dela. Porém, a garota trata ele com várias negativas e fala que tem namorado. Ele então pergunta se o namorado dela é bom para ela, e a mulher responde que sim. London então fala que ele seria muito melhor para ela, mas a mulher sai andando e o ignora completamente. Porém, quando ela vê que o London tem um Corvette, na mesma hora ela volta e vem atrás dele interessada. London então pergunta por que ela voltou para falar com ele. E ela responde que foi muito rude e que ela não é assim, e que agora ela quer escutar o que ele tem a dizer. Mas London responde que ela disse que tem namorado. E ela então fala que o London disse que ela estaria melhor com ele. London fala que sim, mas fala que ela está de joguinhos com ele. E pergunta se ela está disposta mesmo em sair com ele para poder beber. A mulher responde prontamente que sim. London então fala que ela realmente é muito linda e que ele gostaria muito de sair com ela e deles passarem a tarde juntos. Porém, ele está pensando porque a atitude dela ali atrás foi muito negativa e que ela mudou de ideia muito rápido e que ele quer saber o porquê. Ela então responde que viu que ele é um cara legal e que também gostou muito do carro dele porque ela adora um carro esportivo. Em seguida, o youtuber chama ela para entrar no carro com ele para eles conversarem mais à vontade lá dentro. Ela então entra sem pensar duas vezes e vamos ver o que o London vai fazer. Já dentro do carro, o London pergunta o que ela quer fazer e ela responde que ela quer ir para o shopping para comer frutos do mar e depois fazer compras. London então pergunta se ela vai pagar por tudo isso, e ela responde que não, que seria ele que iria pagar para ela. Ele responde que não é assim que funciona e que ele ainda nem a conhece para sair pagando as coisas para ela. Nessa hora, o London abre o jogo e fala para ela que ele não vai pagar nada para ela e que ela é muito interesseira, e que ela só quis sair com ele por causa do seu carro e sua condição financeira. Ela fala que não é interesseira e que apenas quer um cara que seja bem sucedido. O YouTube então fala que ele não quer mais sair com ela e que é melhor ela descer do carro. Ela pergunta se ele tem certeza disso porque ele estava afim dela. Ele então fala que ela disse certo, que ele estava afim dela, mas não está mais, e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Kai se passando pelo mendigo morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota e pergunta se ela não teria alguns dólares para lhe ajudar, porque ele perdeu seu emprego, sua namorada e agora está na pior. A mulher fala que está sem dinheiro, mas que vai trocar seu dinheiro dentro da loja e pede para ele aguardar alguns segundos. Na sequência, ele fica esperando a mulher sair da loja. Enquanto isso, não esqueçam de se inscrever no canal.
Em seguida, a mulher volta da loja e entrega para ele alguns trocados. O YouTube agradece ela e fala que ela foi a única pessoa que o ajudou. Ela fala que sempre, quando pode, ajuda as pessoas que precisam. O YouTube então fala que ela tem um grande coração. Ele então fala que ele era um grande empresário milionário e que perdeu todo o seu dinheiro e sua esposa divorciou dele e ele ficou sem dinheiro. Ele então fala que, embora ele seja um sem-teto, ele gostaria de fazer amizades com ela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que eles podem ser sim amigos. Em seguida, ele fala que vai guardar os trocados dele no seu carro e a mulher vem conversando com ele. Ele então explica para ela que esse carro foi a única coisa que restou para ele das suas riquezas e que ele está pensando em vender, e deixa a mulher muito impressionada. Ela fala para ele que o carro dele é muito bom e não sabia que ele tinha um carro de luxo como esse. Ele então pergunta se ela não quer conversar com ele dentro do carro e quem sabe pegar o número dela. A garota responde que sim e entra no carro com ele. E vamos ver como esse final vai terminar. Dentro do carro, ele fala para ela que está tentando superar tudo e que a vida tem altos e baixos como uma montanha russa. Ela fala para ele que vai dar tudo certo e que ele vai se levantar de novo. Ele então pergunta de onde ela é. E ela responde que ela é de Dallas, mas que tem muito tempo que ela tá na cidade. O YouTube fala que ele é de Houston e que está na cidade a negócios. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela e pede para ela descer do carro com ele. Ele então explica que está fazendo um experimento social para ver se ela ia ser uma mulher interesseira ou não, e mostra para ela as câmeras. Ele então fala que ela passou no teste por uma mulher muito humilde e elogia as atitudes da garota. Ela fica surpresa e fala que não imaginava nunca que isso iria acontecer com ela, e ela achou que realmente estava ajudando o necessitado. Ele então convida ela para eles darem uma volta no Corvette. E daqui pra frente não se sabe mais do que rolou. Comentem aí o que vocês acham que aconteceu.